muito feliz de estar aqui nessa noite. Bastante agradecido a Deus por essa oportunidade de estar na tua casa, né, de louvar o teu nome. Porque nós sabemos que muitos não têm essa oportunidade, né, de estar aqui. Já que estamos, vamos aproveitar e adorar o seu nome, porque ele é digno de toda adoração. Irmãos, eu não sou pregador, né, mas essa noite eu quero só servir como instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. E eu creio que, assim como Deus falou comigo através dessa palavra, Ele vai falar com você também. Então, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Aleluia, glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Esse é o capítulo de número 2. Graças a Deus. Efésios, seu capítulo de número 2. Esperar todos abrirem para nós ficarmos todos juntos. Todos acharam, amém? Amém. Efésios, seu capítulo 2. Vamos ver do versículo 1 até o versículo de número 10. Que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andades segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a sua vontade, da carne e dos pensamentos. Vamos voltar aqui 3. Entre os quais nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em pecados e ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para com Cristo Jesus, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, o qual Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Até aqui, meus irmãos, essa leitura. Há muito tempo que eu tenho refletido nessa palavra, que Deus tem falado comigo, até antes mesmo de ser convidado para pregar. Eu tenho estudado esse texto, visto algumas pregações, e tem me chamado a atenção porque esse capítulo de Efésios, né, o tema dele é salvação. E como é maravilhoso falar de salvação, né? Falar do que Deus fez por nós, do que Deus passou para realizar a sua obra em nós. Verdade, Pai. Mas nesse texto eu quero dividir em 3 partes, três partes. A primeira parte eu quero mostrar como era a situação do homem sem Deus. Como era a nossa situação quando a gente não cria em Deus. Como a gente vivia, como é que era. A segunda parte desse texto, eu quero mostrar como Deus tirou o homem dessa situação. Então, a primeira parte é como nós éramos quando nós não críamos em Deus. A segunda parte é como Deus nos tirou desse estado e por que Ele fez isso. E para finalizar, a terceira parte vai ser como nós devemos viver após ser tirado dessa situação. Então, para começar, vai ser assim. O texto começa dizendo: som. Aí começa dizendo, no versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o texto já fica claro como era a nossa situação quando nós não críamos em Jesus. Era um estado de morte, meus irmãos. Todo aquele que não se encontrou ainda com Jesus, todo aquele que não
assume Jesus como seu único e suficiente Salvador. O estado dele é de morte. Mas que morte é essa, né? Que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro versículo. Não é morte física, porque como nós podemos ver, nós conhecemos várias pessoas que não creem em Cristo, né? Estão aí agora, neste momento, vivendo as suas vidas, fazendo coisas que não agradam a Deus e estão vivas, fisicamente estão vivas. Mas essa morte aqui é uma morte espiritual. Todo aquele que não crê em Cristo, quando a gente não crê em Cristo, nós incluímos isso, quando a gente não crê em Cristo, nós éramos considerados mortos. Mortos para Deus, vivos para o pecado, vivos para realizar os desejos da nossa carne, vivos para desagradar a Deus, mas mortos para as coisas espirituais de Deus. Não só isso, não são mortos, né? A segunda situação do homem sem Deus é a situação que ele é desobediente, meus irmãos. Além de morto, ele é desobediente, porque no final do versículo 2, acompanhe comigo, deixa sua Bíblia aberta. Ele vai dizer que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, além de morto, ele é desobediente a Deus. E não só isso, vai dizer que ele segue o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar. O que seria isso, né? Seguir o curso deste mundo. Isso significa que ele está escravizado, meus irmãos. Além de estar morto, além de ser desobediente, ele está escravizado pelo pecado, pelas suas vontades e pelo príncipe da potestade do ar. O que é esse príncipe da potestade do ar? Isso é Satanás, meus irmãos. Quando uma pessoa não crê em Cristo, quando a pessoa não confessou a Cristo como seu Salvador, ela é escrava do diabo, meus irmãos. Escrava dos seus próprios desejos e escrava de Satanás. Mas isso é tão forte, né? Porque nós conhecemos tantas pessoas que não creem em Cristo, mas são boas pessoas aos nossos olhos, né? Não fazem nada de mal, não fazem mal aos outros. Mas a realidade bíblica é que essa pessoa, infelizmente, é escrava de Satanás. Né? Meu Deus. E é uma situação muito preocupante. Nós também éramos, mas mais para frente nós vamos ver como mudou a nossa situação. Né? Aleluia. Então, voltando aqui, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas como a gente chegou nessa situação de morte, né? O que aconteceu para nós sermos considerados mortos, né? A explicação, meus irmãos, está aqui em Romanos, no seu capítulo 5, no seu verso 12. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meus irmãos, quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, a morte. E não existe essa de... Eu já vi pessoas falando, foi Adão que errou, não fui eu, né? Mas aqui ele diz, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, você também pecou, porque Adão era o seu representante ali. E nós já nascemos sem pecado, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente não quer fazer uma coisa ruim, mas nosso pensamento já foi, já aconteceu. Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz, já aconteceu. Porque o pecado, meus irmãos, já está introduzido dentro da gente. Verdade. E em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem está morto, é desobediente, é escravo e está destituído, está distante da glória de Deus, está distante do seu Criador, distante do seu Pai. E em Romanos também, seu capítulo 6, no verso 23, vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o resultado do nosso pecado, meus irmãos, é a morte. Foi assim que nós chegamos nessa situação tão depravada, tão difícil, mas que Deus teve misericórdia de nós. Né? Aleluia. Essa situação do homem que não crê em Cristo é tão séria, é tão impactante que Martinho Lutero, em uma das suas frases, ele diz assim: o homem é como se fosse uma besta. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. Então não existe meio termo, meus irmãos. Ou a pessoa está em Cristo, ou ela está com o diabo. Infelizmente é assim, é dura essa palavra,
mas é o que Deus falou no meu Glória a coração. Deus. Aleluia. E também tem a frase de Jonathan Edwards, que nós até já comentamos com os adolescentes na escola dominical, uma das suas pregações fortes, que o tema da sua pregação é Pecadores nas mãos de um Deus irado, que ele diz o seguinte: a terra, no planeta Terra, geme por causa de vocês. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para pecarem e servirem a Satanás. Então, meus irmãos, o pecado é tão grave que nem o planeta Terra aguenta a gente mais aqui realizando o pecado. O sol, se fosse possível, ele viraria o rosto para a gente e deixar a gente na escuridão. Mas é pela graça de Deus que nós estamos aqui ainda. Glória a Deus. Então, nós podemos ver qual tamanho a situação qual essa situação é difícil, né? O quanto ela é difícil para nós estarmos nessa situação de morte. E o interessante desse texto também é que Paulo se inclui nessa situação. Ele não diz, são vocês, ele disse assim, ó, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas a pessoa pode até perguntar, Paulo, você também? Paulo era judeu, era nascido em Israel, era estudado na lei, era fariseu desde pequeno, conhecia as escrituras, mas ele também estava em morte, porque ele não cria verdadeiramente em Cristo. A situação dele era a mesma da nossa, meus irmãos. E ele se inclui que ele também precisava de uma mudança. Essa mudança ocorreu tanto em Paulo como nas nossas vidas. Glória a Deus. Essa situação é tão difícil, meus irmãos, mas o Evangelho é tão bom porque ele não é só isso. O Evangelho é boa nova, né? É boa notícia. E nesse versículo 4 aqui é que muda toda a nossa situação. Acompanhe comigo aqui no verso 4. Ele começa com duas palavrinhas. Para mim essas duas palavras já mudam tudo. Mas Deus, meus irmãos, nós estávamos em pecado, mortos, afastados de Deus, mas Deus interferiu na nossa história, né, meus irmãos? Aleluia. Mas Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você. Glória a Deus. Né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. Nós estávamos perdidos, né, meus irmãos? Mas Deus teve misericórdia de nós. Mas Deus olhou para a nossa situação, uma situação de queda, e teve misericórdia de nós. Ele nos amou. Nós não tínhamos nada de bom para que Ele nos amasse. Ele não olhou para você, ele não olhou para o Fabiano e disse, nossa, Fabiano, como você é bonito, eu vou te amar. Não, ele viu depravação no Fabiano, em mim, em você. Mas mesmo assim, ele me amou, ele te amou. Então, grave isso na sua mente, que ele te ama, meus irmãos. Ele se importa com você. Glória a Deus. Não só nessa situação, mas em pequenas coisas também ele se importa com você. No seu dia a dia, de como você está passando na sua casa, como você está no seu emprego. Porque muitas coisas acontecem, né? Nós desanimamos durante a nossa vida, mas Deus se importa, lembre disso, meus irmãos. Nós temos um Deus de perto, Ele não é de longe. Ele olha para a nossa situação e tem misericórdia de nós. E foi isso que Ele fez na cruz do Calvário, meus irmãos. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, ofendíamos a Deus, e Ele estendeu sua mão para nós, para nos receber em seus braços e para mudar a nossa situação. Ele vai continuar dizendo, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês perceberam a mudança? Nós éramos obedientes e agora estamos assentando em lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, como Deus muda a nossa vida, né? Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que eram uma coisa e Deus transformou totalmente, porque é isso que Deus faz. Deus, quando entra na vida de alguém, é para transformar, é uma coisa e a pessoa vira totalmente diferente, porque isso é favor merecido, meus irmãos. Isso é graça. Isso mostra o quanto Deus te amou e o quanto Ele te ama. E Jesus Cristo, quando Ele entra na história de alguém, Ele muda o cenário.
Ele muda o roteiro da sua vida. Então, creia nesta noite que qualquer problema que você tem, meus irmãos, entregue nas mãos de Deus, que Ele vai mudar. Ele vai fazer. Eu não vou. Eu não tenho força para isso. O que eu posso fazer é orar por você. Mas Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas não foi fácil, meus irmãos, o que Deus fez por nós. Nós vemos o quanto Ele sofreu. Em Isaías 53, no seu verso de número 5, é somente uma das passagens que mostra o quanto Ele sofreu pela minha vida e pela sua vida. Isaías 53, no seu verso 5, vai dizer: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, o castigo de Deus era para nós, meus irmãos. Nós merecíamos sofrer, mas Deus tomou nosso lugar na cruz. Foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele foi humilhado, espancado por você, morreu por você, para que você pudesse estar aqui. Então, nessa noite, aproveite essa oportunidade. Glorifique o teu nome e seja grato, meu Deus. Seja grato porque não foi fácil. Em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo, que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o sacrifício de Deus para nossas vidas. Mostra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa com você, nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Mas nós chegamos na outra parte aqui para dizer por que Deus fez isso, né? Sim, Ele nos amou, porque Ele é rico em misericórdia, mas por que mais Ele fez isso? E no texto aqui diz, no seu verso 7, diz: para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para em Cristo Jesus. Então Deus fez isso porque Ele te ama, porque Ele é rico em misericórdia, mas também para mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, e nos séculos que hão de vir, todos vão ter que testemunhar o quanto Deus é bom, o quanto Deus se importa com você. Te tirou do reino das trevas e te trouxe para o reino de luz. Então, meus irmãos, seja grato nesta noite. Glorifique este nome, porque somente Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação. Eu não sou nada aqui, só quero ser um instrumento nas mãos dele, porque agora eu sei que é dele. Que eu diminua e que Ele cresça nesta noite. Aleluia! Vamos continuar? Então nós já vimos a situação do homem, como ele se encontrava, como Deus tira ele dessa situação e por que Ele tira dessa situação. Mas como que fica agora a nova vida do cristão, né? Após ser convertido, será que muda alguma coisa no seu dia a dia? Será que não precisa mudar? Nós vamos ver aqui no verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, como é que é a vida de alguém que foi regenerado por Deus, né? Como deve ser a vida dessa pessoa? Ela vive para realizar boas obras. Glória a Deus! Não foram as obras que a salvaram. Isso que nós temos que deixar claro. O que te salva é a graça de Deus, por meio da fé. O que são as obras, meus irmãos? As obras são o resultado da sua salvação. É consequência da sua salvação. Você vive agora para realizar boas obras. Não existe nada que você faça para merecer a salvação. Mas as boas obras é o resultado. O resultado é a prova, é a evidência que você foi salvo. Então, como nós vemos um cristão, como é que nós vamos ter a certeza, né, que o cristão é salvo? Isso ele realiza boas obras. Mas essas boas obras não são qualquer boas obras, né? Não são obras para se engrandecer a si próprio, porque nós sabemos quantas pessoas realizam boas obras, mas é para se aparecer, é para ser melhor que o próximo, é para enriquecer, né, em cima do Evangelho. Essas não são boas obras verdadeiras, meus irmãos. Essas são obras de enganação.
Mas as verdadeiras boas obras são para exaltar o nome dele. Digno e merecedor de toda adoração. Porque pela graça vocês são salvos. O que é graça, né? Favor e merecido. E claramente eu não merecia. Claramente você não merecia. Mas ele estendeu a mão para você. Eu creia nisso. Adoro o seu nome. Sabendo disso, que a salvação do começo ao fim é obra de Deus, né? É graça do começo ao fim. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Isso mostra para nós que nós temos que ter uma grande humildade na presença de Deus. Glória a Deus. Wesley leu um texto aqui que estava na minha cabeça, já falei, que é Filipenses 2,5, né? Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, isso nos dá uma grande humildade e agradecimento em saber que tudo foi Ele que fez por mim. Não fui eu que alcancei a salvação. Eu já ouvi o pastor Hernandes dizendo, né, que é um mendigo estendendo a mão para receber um presente de um rei. E é isso que é a salvação, é isso que Deus fez por nós. Ele estendeu a mão e nos tirou de um lugar de sofrimento, de trevas, e nos trouxe para um lugar maravilhoso, para aceitar ao seu lado. Então, nós vemos a importância da pregação do Evangelho, né? Porque quantos amigos nós temos aí fora que ainda não aceitaram Jesus, e ele acha que está tudo bem, que a vida dele que até é melhor que a nossa, né? Que ele faz mais coisas, ele curte, ele sai. Eu mesmo tenho colegas lá no serviço, né? Ah, chegou o fim de semana, eu vou beber, vou fazer não sei o quê. E a gente fica pensando, meu Deus, né? Minha vida é tão diferente disso, né? Mas eu tenho certeza que a minha vida é melhor. Eu tenho certeza que o resultado lá na frente é diferente, né? Mas nós temos que se importar com essas pessoas, orar por elas, né? Para que essas pessoas possam ser resgatadas assim como nós fomos. E eu sei também que muitas pessoas têm seu próprio lar, maridos. Essa igreja é cheia de mulheres, né? Cadê os maridos aqui? Quantos maridos precisam ser resgatados? Então oramos por ele, porque enquanto você está aqui, Deus está lá visitando seu marido, Deus está lá visitando seu filho, onde é que ele esteja, a sua esposa, está transformando para estar na presença de Deus. É isso que ele tem um plano para a sua vida, irmão. Creia nisso. Voltando aqui no seu capítulo, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para realizar boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Então, até as coisas boas que eu vou fazer após ser salvo, Deus já tinha preparado. Então, até as coisas boas que eu vou fazer não é mérito meu, porque Ele já tinha preparado de antemão. Aleluia! Então, nós podemos dizer que é graça do começo ao fim. Eu somente sou um instrumento nas mãos dele para ele fazer o que ele apraz. Então, a nossa vida deve ser essa. Viver como filho, porque nós saímos de escravos, de mortos, para filho. Viver como perdoados, que a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. E como vive uma pessoa que foi perdoada? Como é que aquela pessoa tem que viver, né? Nós lembramos daquele texto da mulher que foi pega em adultério, né, que ia ser apedrejada. O que Jesus falou para ela? Vai, não peques mais. Mas esse vai e não peques mais não quer dizer que ela não ia errar nunca mais na vida dela, que ela não ia cometer mais nenhum erro. A gente estava falando para ela não ia cometer mais aquele erro, fazer de tudo para não cometer mais aquele erro, porque Ele sabe que eu e você vamos errar, meus irmãos. Mas quando nós errarmos, nós se arrependemos verdadeiramente e sabemos que tem um Deus de braços abertos para nos perdoar, para nos receber. Então viva como perdoado que você foi. Viva como filho. Como é que é a vida de um filho com o pai, né? Tem que ser, é uma vida de relacionamento, tem que ser uma vida de conversa. Por isso é importante a oração, né? As quarta-feiras aqui tem falado de oração. Oração é isso, é uma conversa com Deus. É um relacionamento que Deus tem que ter com você, é esse. De oração, de intimidade. Então viva como alguém que foi perdoado. Viva como filho. E viva também na esperança que Ele irá vir nos buscar. Glória a Deus.
Vamos ler aqui em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Essa é a nossa esperança. Viver como os filhos, viver como perdoados, e viver na esperança de Ele vir nos buscar. Mateus 25, 34 diz: Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam uma herança que é o reino que foi preparado desde a criação do mundo. Então essa é a nossa esperança, meus irmãos. O dia em que Jesus vai dizer: Venham, benditos de meu Pai, eu já preparei morada para você, você já tem o seu lugar aqui no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos realizar essas boas obras que Deus deixou para nós fazermos. Lembrando que a obra é um resultado da nossa salvação. Não é por ela que nós somos salvos, mas ela é uma evidência que nós somos salvos. Então viva dessa forma, meus irmãos, grato a Deus porque você estava morto, era afastado, era desobediente, era escravo, mas agora você é filho, perdoado por Deus, e tem lugares celestiais preparados para você se assentar do lado de Deus do céu. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra rápida, mas que Deus falou grandemente comigo, e eu creio que também falou com você nessa noite. Desde já eu peço oração pela minha vida, pela vida da minha noiva, porque nós estamos aí no processo do nosso casamento e... Glória! Nada é fácil, né? Nada é barato. Tudo tem que... Então nós precisamos muito de direção, precisamos muito das orações dos irmãos. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que os irmãos possam lembrar disso. Vivam como perdoados. Vivam como filhos. E vivem para realizar boas obras, graças a Deus, do que Ele fez por você na cruz do Calvário. Amém? E já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.